É isso aí, pessoal. Tá começando mais um corte aqui no canal, aqui no Arquibancada Tricolor. Então já se inscreve, deixa o like e o conteúdo completo você confere no vídeo que tá no link na descrição. E, enfim, a gente espera que eles consigam render o quanto antes para o nosso tricolor paulista. Ao contrário, Gustavo Nick, do que foi a janela do meio do ano, porque essa janela do meio do ano passado, meu amigo, só prejuízo para o São Paulo Futebol Clube. E já entro aqui no próximo tema, que é Santiago Longo. Santiago Longo está retornando ao Belgrano de Córdoba, o time que a gente foi, enfim, buscar por empréstimo aí no ano passado, empréstimo até o final de agosto, e encaminharam uma devolução do empréstimo de Santiago Longo. Sem espaço no São Paulo, perdendo minutagem a cada jogo, né? Então, ele estava buscando mais espaço para essa temporada. Era o plano A do Belgrano aí, então, né, para o meio de campo. Foi, enfim, já era um pilar, era ídolo do time, capitão do time e tudo mais. Saiu para o São Paulo, achando que ia jogar, que ia se firmar. Não aconteceu e agora está rescindindo o seu empréstimo com o São Paulo para voltar ao clube da Argentina. Nem viajou para Brasília para esses jogos e está resolvendo os últimos ajustes para viajar para Córdoba ainda essa semana. Tanto ele quanto o Jamal vieram por empréstimo, desconhecidos, e não foi dessa vez que o São Paulo acertou essa escautada, entre muitas aspas, de forma irônica, porque o Jamal Lewis jamais foi scout, o Nick. Cara, realmente é de se lamentar, porque são dois jogadores que a saída deles agora carimba o atestado de erro, né, na contratação. O São Paulo é um clube que está endividado, aí muitos vão argumentar, pô, mas foi por empréstimo, o custo é baixo. Cara, não existe custo baixo no futebol. Existe custo alto e muito alto. Não tem como você incorporar dois jogadores que são estrangeiros, por mais que o Santiago seja sul-americano. O Jamal Lewis veio lá da Inglaterra, com certeza o salário dele era em euro, com certeza o salário do Santiago Longo é em dólar, a moeda está super desvalorizada, o real, em relação a essas duas, e então não existe coisa barata. Os caras ficaram aí 6, 7 meses no São Paulo ganhando salário e praticamente não renderam, né? Não entraram em campo. Então acho que isso assina ali, carimba um atestado de erro da diretoria na contratação. Naquela época, eu acho que era muito necessária a chegada de um volante de marcação e também de um lateral esquerdo, mas não é por isso que você pega e vai lá, contrata qualquer um, né? Mas assim, se os dois estão saindo, página virada. O que me espanta um pouco, cara, é que o São Paulo, mais uma vez, foi a campo sem um volante de marcação. Então, o Zubeldia, a gente ainda vai falar sobre os erros do Zubeldia em específico, mas no ano passado, quando ele fez esse experimento de colocar Bobadilha com Marcos Antônio, estou falando do jogo do Red Bull, né, claro, ontem foi o time titular, mas ano passado, quando o Zubeldia fez esse experimento de colocar o Bobadilha com Marcos Antônio em campo, sem um volante de marcação, foi contra o Internacional, que o São Paulo jogou no Morumbi e perdeu o jogo, não viu a cor da bola praticamente. E aí tem coisa que o cara tem que aprender na primeira vez, né? Depois, contra o Santos, ele tira o Pablo Maia, que era o único volante de marcação, coloca o Ferreirinha, e aí acaba o jogo para o São Paulo. O Santos domina completamente, já estava dominando, domina completamente, faz o terceiro gol e acaba o jogo. E aí, mais uma vez, nesse jogo contra o Bragantino, nessa última, no final de semana, ele vai lá e entra em campo com o Santiago, com o Marcos Antônio e com o Bobadilha, sem um volante de marcação. Então, se o Luiz Gustavo está machucado e o Santiago Longo foi uma contratação que não se justifica, que já está voltando, quem vai ser o nosso volante de marcação? Por isso que a gente fala da questão da utilização da base. Numa dessa, você poderia chamar o Negruti para fazer um jogo, né? Você poderia dar rodagem para um jogador que já estaria ali no profissional ganhando essa experiência, e isso não acontece. Aí fica sem o primeiro volante, porque o Luiz Gustavo machucou, o Pablo tinha que ser poupado, o Luan não é aproveitado, o Santiago Longo vai ser devolvido, sem primeiro volante, entra em campo e vai perder, não adianta. Uma coisa é você tirar o teu primeiro volante aos 80 minutos, que você precisa empatar um jogo, você coloca mais um meia, mais um atacante numa emergência, aí tudo bem. Mas você entrar em campo sem um volante de marcação é um negócio absurdo. O Bobadilha não tem essa característica, o Marcos Antônio menos ainda. Eu acho que pelo andar da carruagem, o Marcos Antônio não está justificando uma possível compra dele, principalmente pelos valores que são ventilados aí que ele custaria.
e aí o Zubeldia entra em campo sem um volante. Então entra erro de treinador, entra erro de diretoria que contratou um cara que está sendo já devolvido, entra erro na questão da utilização da base, que a gente não quer ficar sendo repetitivo, mas precisa bater nessa tecla aqui, porque leva os moleques lá para Cotia, não joga no profissional, não joga no sub-20, o cara fica num ostracismo lá absoluto, e depois vende barato por 3 milhões para qualquer clube aí, e aí o São Paulo fica nessa. Tem um elenco relativamente numeroso, mas o time titular não rende, o time reserva não rende, naturalmente os canhões aí vão ser todos apontados para o Zubeldia, mas tem muito erro nessa história, a questão do Santiago Longo é só mais um, dentre tantos outros. Exato, estou de acordo com você. Santiago Longo, então, deixando o São Paulo Futebol Clube, uma informação que, assim, já era bola cantada praticamente, né, Nick? Ninguém esperava uma volta por cima pessoal dele, até tentaram em dezembro, janeiro, né, tentaram aí uma negociação por isso, não rolou, né, não saiu, e aí, enfim, ele não conseguiu ter a minutagem que ele estava esperando e deve, então, cara, voltar aí ao futebol da Argentina, onde ele é ídolo, né? Então, onde ele tem moral. Então, para ele, acho que ele deve ter tido aquele baita arrependimento, né, Nick? De, pô, ele tinha tudo certinho lá, tinha hierarquia no elenco, era ídolo, tava bem. Teve algo ali também com os diretores, pelo que a gente tem de informação, mas, enfim, deixou o clube de uma forma que ele não imaginava, talvez, claro, voltar tão cedo, né? O Santiago Longo, mas fica aí a informação que ele está de saída do São Paulo nas próximas horas. O São Paulo deve oficializar a saída aí de Santiago Longo. Tá aí, então, a informação para você que tá ligado no Arquibancada Tricolor. Gostou? Deixa seu like, se inscreve no Arquibancada Tricolor e a gente se vê numa próxima.